Olá, gente! Hoje eu vou falar sobre Isaías 30, que fala sobre o motivo pelo qual Deus é contra a aliança de Jerusalém com o Egito, que começa da seguinte forma: Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem me consultar, buscam refúgio e abrigo em Faraó, mas o refúgio de Faraó se vos tornará em vergonha e o abrigo em confusão. Porque os filhos do Egito, eles não têm aquilo que os filhos do Senhor precisam. Porque os filhos do Senhor, eles têm um Deus verdadeiro, que é aquele que governa. Mas os filhos de Israel, do Egito, eles adoram falsos deuses. Eles adoram falsos ídolos. E como que eles querem que o povo que adora esses falsos ídolos, que tem um Deus diferente do Deus de Israel, venha ajudar a eles a executarem os planos e fazerem as alianças que eles desejam fazer com outras nações? Eles não estão buscando do Senhor sabedoria, pelo contrário, estão buscando sabedoria apenas de homens. E aí diz assim: porque os príncipes de Judá já estão em Zoar, e os seus embaixadores já chegam a Ranes. Quando diz que eles já estão em Zoar, significa que o povo, os embaixadores, esses príncipes que foram, eles já foram para se encontrar com os reis que moram no Baixo Egito, no qual os embaixadores geralmente de todas as nações recorriam para fazer negociatas de alianças. E quando diz que os embaixadores já chegaram em Ranes, Ranes era uma cidade bastante eminente na cidade do Egito, que ficava situada bem no delta do Nilo, no lugar mais privilegiado. Era o lugar onde realmente o rei mantinha a sua residência, o rei Anussis. Ali os embaixadores, eles concretizavam as negociatas das alianças que eles planejavam fazer. Então, voltando, ali diz: porque os príncipes de Judá já estão em Zoar, e os seus embaixadores já chegaram em Ranes. Quer dizer, o povo já foi para firmar com os príncipes e o rei, tanto do Baixo Egito quanto aquele que fica no delta do Nilo, as novas alianças. Porém, o Senhor diz que todos aqueles que foram ali, todos se envergonharão de um povo, de nada lhe valerá, nem servirá de ajuda, porém de vergonha e de opróbrio. Eles levam a lombo jumentos carregados de riquezas, e sobre as corcovas do camelo tesouro, a um povo que de nada lhe aproveitará, pois o Egito é vão e inútil o auxílio. Por isso lhe chamei gabarola, que nada faz. Gabarola, porque o Egito só sabe gabar de si mesmo, dos seus próprios feitos. Mas ele, na verdade, não concretiza aquilo de que ele tanto se exalta, daquilo que ele tanto se gaba. O povo de Israel, de Judá, ele vai apenas desperdiçar o seu tesouro, as suas riquezas, levando para um povo que adora falsos ídolos, mas esses nada vão fazer por ele. Aí o Senhor diz: vai, pois, escreve isso numa tabuinha perante eles, num livro, para que fique registrado para os dias vindouros perpetuamente. Porque povo rebelde é este, filhos mentirosos que não querem ouvir a lei do Senhor,
Eles dizem aos videntes: não tenhais visões, e aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis, profetizai-nos ilusão, desviai-nos do caminho, apartai-vos da vereda, não nos faleis mais dos santos de Israel. Quer dizer que o povo de Judá, o povo de Israel que havia ido para o Egito para fazer aliança com aquele rei, com aqueles príncipes, eles foram conscientes do pecado que eles estavam cometendo. E quando se comete um pecado de forma consciente, se esse for uma blasfêmia contra o Espírito Santo, se for algo contra o Senhor, ele é imperdoável. E esse povo que foi ali, ele vai pagar. Por isso, tanta gente de Israel se perderá. Assim diz o Santo de Israel: visto que rejeitais estas palavras, confiais na opressão e na perversidade, e sobre isso vos estribais, esta maldade vos será como a brecha em um muro alto, que formando uma barriga está prestes a cair, e cuja queda vem de repente no momento. Porque o muro pode ser bem grande, ele pode ser bem forte, mas se houver uma brecha, se houver umas pequenas rachaduras, ela já é suficiente para comprometer toda a estrutura daquele muro. E é isso que esse povo que foi ali no Egito fazer aliança estava buscando para Jerusalém. Eles estavam causando brechas naquela cidade, Jerusalém, que breve seria destruída por este povo, que iria invadi-la, iria assolá-la. O Senhor quebrará como vaso do oleiro, despedaçando. Não se achará entre os seus cacos um que sirva, nem sequer para beber água. Porque assim diz o Senhor de Israel: em vós converterdes e sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade, na confiança, a vossa força, mas não o quiseste. Eles não quiseram confiar no Deus que estava com ele, porque como nós vimos em Jeremias, o Senhor disse que eles seriam levados para Jerusalém e que se ali eles vivessem de forma harmoniosa, de forma com alegria e humildade, mas preservando as leis do Senhor, esses seriam abençoados. Mas se eles não vivessem assim, esses sofreriam a ira do Senhor. E foi o que aconteceu, porque diz: antes dizeis, não sobre cavalos fugiremos, portanto, ligeiros serão os vossos perseguidores. 1000 homens fugirão pela ameaça de apenas um, pela ameaça de 5, todos fugireis. Não haverá quem fique para proteger Jerusalém. Não haverá homem que esteja disposto a lutar por aquela cidade. O simples fato deles ameaçarem, eles serão perseguidos e eles fugirão. Mas o Senhor, ele mesmo em todo esse caos, ele faz uma promessa consoladora para Sião. Ele diz o seguinte: o Senhor espera para ter misericórdia de vós e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele o esperam, porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém. Tu não chorarás mais, certamente se compadecerá de ti a voz do teu clamor, e ouvindo, e te responderá. O Senhor novamente chama o povo a atenção. Espera, eu vou cuidar de vocês. Não fiquem buscando ajuda de povos que adoram outros deuses. Mas o povo não ouve.
Embora o Senhor vos dê pão de angústia e água de aflição, contudo, não se esconderá mais os teus mestres, os teus olhos os verão. Quando te desviares para a direita e para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Quer dizer que, se eles ficarem atentos à palavra do Senhor, sem se deixar contaminar por outros povos, no caso o Egito, o Senhor mesmo os instruirá que caminho seguir, por onde andar, para que eles alcancem a vitória e para que eles tenham bons dias. Mas esses continuam sem dar ouvido. E terás por contaminado a prata que recobre as imagens esculpidas, e o ouro que reveste as tuas imagens de fundição. Lançá-la-ás fora como coisa imunda, e a cada um dirás: fora daqui. Isso porque quando eles fazem as imagens de escultura, elas já estão santificadas a falsos deuses, a demônios. E mesmo se essas falsas imagens elas estiverem revestidas de pratas e de ouro, isso não significa que elas deixaram de ser falsas imagens, falsos deuses. Não, a prata e o ouro não purifica aquela imagem. Pelo contrário, a imagem que está só consagrada a demônios, a falsos deuses, essa traz maldição ao ouro e à prata que está em volta dessas imagens. Então o Senhor te dará chuva sobre a tua semente, com que semeares a terra, como também pão como produto da terra, o qual será farto e nutritivo. O teu gado pastará em lugares espaçosos. O boi e o jumento que lavram a terra comerão forragem de sal, com sal, alimpada com pá e forquilha. Em todo monte alto e em todo outeiro elevado haverá ribeiro e correntes de água, no dia da grande matança, quando caírem as torres. Quer dizer que o Senhor, Ele fará com que o campo de Jerusalém seja um campo frutífero, que os animais que lavraram aquela terra, eles tenham comida boa, comida nutritiva, uma vez que eles vão comer forragem com sal. Significa que eles vão comer o grão e o sal para balancear o doce daquela planta. E essa será limpa com pá e forquilha. Quer dizer que não haverá pedregulhos. Por que eu estou falando que o sal vai tirar o doce daquelas forragens? Porque o meu avô, ele era lavrador. E ele tinha gado. E depois que o gado pastava, ele sempre punha o gado para comer sal. E isso foi uma das coisas que eu me indagava. Por que isso vai dar sede no boi? Vai dar sede no jumento, na égua, no animal. Mas é porque a sabedoria ela vem do alto. Porque quando o mato, quando se come a grama, ela é adocicada. E o excesso de doce pode fazer com que o animal acabe adoecendo. E o sal, ele faz com que aquele doce, ele seja quebrado e ajuda na digestão do animal. A sabedoria do Senhor é tão grande que ela foi capaz de instruir até essas pequenas coisas, dar essas pequenas sabedorias ao homem na forma de lidar com o animal. Aí diz assim: a luz da lua será como a do sol, e a do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor atar a ferida do seu povo e curar a chaga do golpe que o deu. Mas mesmo assim o Senhor fará o julgamento da Assíria, porque eis que o nome do Senhor vem de longe,
ardendo na sua ira, no meio de espessas nuvens. Os seus lábios estão cheios de indignação e a sua língua é como de fogo devorador. A sua respiração é como a torrente que transborda para peneirar as nações. Um freio de fazer errar estará nos queixos dos povos. Quer dizer que o Senhor, Ele fará com que o povo, ele pare e pense para que ele não continue errando, mas mesmo assim, a ira do Senhor vai cair sobre aquele povo que tanto tratou mal ao povo de Israel e de Judá. E um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra a festa santa, e alegria de coração, como daquele que sai ao som da flauta para ir ao monte do Senhor, a rocha de Israel. O Senhor fará ouvir a sua voz majestosa e fará ver o golpe do seu braço. Porque com a voz do Senhor será apavorada a Síria, quando ele a fere com a vara. Cada pancada castigadora será o som dos tamborins e da harpa, porque há muito está preparada a fogueira para o rei, com fogo e lenha em abundância. O assopro do Senhor com torrentes de enxofre a acenderá. Quer dizer que o Senhor vai julgar a Síria com grande ira e grande terror, e que aquele povo será assolado e dizimado. Eu espero que vocês possam reler e refletir na mensagem que foi dada. Que o Senhor nos abençoe e que no capítulo 31, quando nós falarmos do Egito e o homem e não Deus, nós possamos ver que no Egito quem reina é apenas o homem e a glória que ele faz das suas mãos, e não o Deus verdadeiro, sendo que Deus quer o contrário, que ele reine na vida do homem e não o próprio homem. Amém?